Olá, meu amigo, tudo bem, minha amiga? Que bom estarmos juntos neste programa mais uma vez para refletirmos sobre a Palavra de Deus. Este é o Revivado por Sua Palavra, que tem como objetivo incentivar, motivar você e a mim também, obviamente, a lermos, estudarmos, meditarmos na Bíblia Sagrada. Cada dia um capítulo. Hoje chegamos a Daniel capítulo 3. E antes de lermos Daniel 3, nós vamos fazer uma oração. Oremos juntos? Querido Pai, obrigado pela Tua bênção diária, obrigado pela oportunidade de ler Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, Daniel capítulo 3 apresenta Nabucodonosor dedicando uma imagem de ouro, toda de ouro a Deus. Sadraque, Mesaque e Abdenego são acusados de não adorar a imagem e ao serem ameaçados, eles testemunham de Deus que, por sua vez, os liberta da fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor louva a Deus pelo milagre. Bem, aqui você tem algo interessante, porque no capítulo 2 que lemos ontem, o que aconteceu? Ali Daniel interpreta um sonho de Nabucodonosor que sonha com uma grande estátua e cada parte da estátua representa um reino que dominaria o mundo. Na estátua que Nabucodonosor viu no sonho e que Daniel interpretou, que nós vimos ontem, Babilônia é representada pela cabeça de ouro. Então, Nabucodonosor, o rei de Babilônia, era a cabeça de ouro. Mas aqui dá a impressão que Nabucodonosor não aceita isso. E ele então manda fazer uma estátua toda de ouro. E chama a todos os representantes, líderes, pessoas influentes de todo o reino para que venham e adorem a estátua de ouro. Então a Bíblia diz no capítulo 3, verso 1, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, 6 de largura, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, interessante, aqui diz, logo no versículo 1, que ela tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, ou seja, 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. A razão de 10 para 1 entre a altura e a largura sugere que a imagem estava colocada em um pedestal para que as proporções da figura ficassem ainda mais próximas da proporção normal descrita por Daniel 3. O ídolo provavelmente servia como um símbolo da coesão, do caráter monolítico da Babilônia e também uma coesão sob o glorioso, que eles chamavam de glorioso, rei Nabucodonosor. Como Estado e rei não podiam ser separados dos seus deuses, curvar-se perante essa imagem era o mesmo que adorá-la. O campo de Dura, mencionado aqui, ficava a cerca de 10 quilômetros a sudeste de Babilônia. E aqui nós lemos então, no versículo 2 e 3, todos foram convocados, todos foram chamados para adorar a estátua. Os oficiais do reino são citados em ordem decrescente de importância. Sátrapas, que eram chefes oficiais da província do império, Daniel era um dos governadores, em um período posterior, Zorobabel foi, Neemias, e também foram designados governadores. E aí no verso 4 e 5, fala das músicas, diz assim, nisto o arauto apregoava em alta voz, ordena-se entre vós, ó povos, nações, homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, e toda sorte de música vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E essa era a ordem, A pressão para adorar a estátua era grande. Tocou a música, todos adorando. Versos 6 e 8. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha ardente. Pressão. Sabe que hoje nós somos também pressionados para pecar. Somos pressionados pela mídia, pelos amigos, pressionados pelas propagandas a pecar.
Mas a pressão não é desculpa para o pecado, porque Deus cuida de nós. Na sequência, ainda lemos verso 7. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, e se prostraram os povos, as nações, os homens e todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Mas alguns não adoraram. Veja o que diz ainda o verso 8. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste o decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e os teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Uau! Aí está, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. É o que diz a Bíblia. O verbo aqui indica, literalmente, uma acusação maliciosa, uma calúnia contra esses servos de Deus. Eles foram caluniados. E na sequência, no versículo 9 até o 12, nenhuma explicação é fornecida para justificar a ausência de Daniel. Provavelmente Daniel estava fora, em viagens e tal, porque Daniel não se prostrou, ele era um homem fiel. Mas o texto, por outro lado aqui, destaca, dá ênfase a esses três. Sadraque, Mesaque e Abdenego. E aqui aparece, então, a atitude, né, de Nabucodonosor. Diz a Bíblia no verso 13, Nabucodonosor ficou irado, ficou furioso, mandou chamar os três, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e falou o seguinte para eles: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a imagem que eu levantei? Agora, pois, estáis expostos, e quando virdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Foi um desafio. E sabe que esses três, eles não tiveram medo de serem fiéis. A fidelidade, às vezes, tem um preço alto. A fidelidade, às vezes, implica em perder o emprego. A fidelidade implica, às vezes, em perder amigos. A fidelidade implica, às vezes, em perder um ano da faculdade. Mas eu digo para você, vale a pena ser fiel. Mesmo quando as coisas dá tudo errado na nossa vida, vale a pena ser fiel. Veja o que os três disseram, o que os três responderam para o Nabucodonosor, quando o Nabucodonosor lhes fez um desafio, né? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eles responderam, verso 16, ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem nós servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Mas se não nos livrar, fica sabendo, rei, que não serviremos aos teus deuses, não adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Este é o verdadeiro, esta é a verdadeira fidelidade, esses são os verdadeiros servos de Deus. Eles não estavam presos a bênçãos, não era uma religião de troca. Eles estavam dispostos a serem fiéis a Deus, custe o que custar. Tivessem ou não a libertação, eles seriam fiéis. Se eles fossem jogados para dentro da fornalha e morressem queimados, eles morreriam fiéis. Eles morreriam confiando em Deus. Eles morreriam confiando no Senhor. É melhor você morrer com Deus do que viver sem Deus. Porque tudo sem Deus é nada, e nada com Deus é tudo. E os três tinham isso na sua mente. Por isso decidiram ser fiéis. Eu escolho Jesus, eu escolho ser fiel.
E você? E aí o que aconteceu? Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornou seu aspecto do seu rosto contra os três, né? E ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que pegassem os 3, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus, outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Que coisa, que coisa. Mas o que aconteceu? O rei começou a olhar e eles não tinham sido queimados. As cordas que os seguravam tinham sido queimadas pelo fogo, mas eles não. E havia um outro homem ali, um quarto homem que andava com eles ali dentro da fornalha. E aí o rei Nabucodonosor olhou e disse o seguinte: bem-aventurado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus deles, será despedaçado e suas casas serão feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. E então o rei fez prosperar aos 3. Quando nós confiamos em Deus e somos fiéis, ainda que caiam os céus, nós seremos abençoados. A bênção pode não vir no momento, a bênção pode não ser aquela que esperamos, porque pode ser que esperamos uma bênção material e vem uma bênção espiritual, mas Deus sempre nos abençoará, sempre cuidará de nós e sempre enviará um anjo para nos proteger. Confie nele, siga em frente e Deus cuidará de ti. Querido Pai, bondoso Deus, obrigado pela certeza de que Tu estás conosco, pela certeza de que Tu diriges a nossa vida. Por isso oramos, ó Pai, confiados no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, seja reavivado por Sua palavra.